Cansado de beber café ruim e caro, eu saí pelo Nordeste procurando um café de primeira. Será que eu acho? Bora mais eu! Na minha busca por um café de boa qualidade aqui pelo Nordeste, eu encontrei essa fazenda de café e engenho que está bem preservada, tem vários elementos lá dentro que contam muito a respeito da história dessa região no alto da Serra da Baixa Verde. Vou te convidar para a gente dar uma olhada lá dentro e ver cada detalhe. Essa casa é muito interessante porque ela me enganou. Eu achei que ela fosse dos meados do século XIX, mas na verdade ela é um pouco mais nova, é do início do século XX, mas guarda elementos muito interessantes. Bora ver, chega! Essa casa ela foi construída com um formato arquitetônico muito parecido com tudo que se fazia nos meados do século XIX, por ali por 1850, de 1850 para trás. Essa coisa de ter tijolos aparentes, ela é muito característica do início do século XIX até a metade do século XIX. No entanto, o construtor dessa casa trouxe esses elementos para cá. Outra característica é a água. As águas dessa casa são queda para frente e para trás, que é uma outra característica do século XIX, que também está presente nessa casa, que na verdade é do início do século XX. Mas tem alguns detalhes que denunciam que ela é mais nova. E eu vou te dizer quais são. Bora ver? Um detalhe que denuncia que essa casa não é do século XIX, e sim do século XX, é a qualidade e o detalhe do acabamento. Olha esses degraus, por exemplo. Eles são arredondados, né? Tem detalhe, um tipo de detalhe de acabamento que já é característica do século XX, mesmo estando em uma construção que tem várias características do século XIX. Também o fato de a calçada ter um acabamento já com uma massa, um tipo de massa parecido com cimento, e com vários detalhes de acabamento. Isso não é uma coisa típica do século XIX, é uma coisa mais do século XX mesmo. Mas é um detalhe muito sutil, que se você tiver cuidado, você se engana. Olha outro detalhe aqui. Isso aqui, ó, essa mudança de ângulo, dando um nível de acabamento diferente, também é uma coisa característica mais já do século XX para frente. Pelos meados do século XIX não se fazia acabamentos nesse nível, era uma coisa mais grosseira, né? Mais rústica. Aí vem para cá que tem. Agora olha onde o cabra se engana aqui, porque esse tipo de piso ele é muito típico dos meados do século XIX. É aí que se o cabra não tiver cuidado, se engana. Mas aí você presta atenção em outros detalhes, como por exemplo, o teto, que é um teto original, ele tem ripas e caibros que são serrados já quadradinho, uma característica que muito dificilmente era encontrada pelos meados do século XIX. Normalmente, principalmente no interior, os caibros eram o caibo redondo mesmo, né? Esse tipo de acabamento só passa a ser feito mais adiante, né, no século XX. Então, é uma casa que o construtor aparentemente trouxe a sua memória, o que ele tinha como conhecimento de construção lá do século XIX e aplicou aqui nessa construção, porque o chamado Pai Eloy pela família, Eloy Bezerra, o nome dele, Pai Ló, a família chamada Pai Ló, ele construiu essa casa, uma construção muito bem feita, mas que pode enganar a pessoa a princípio. Olha só, nesse quartinho aqui, a gente tem uma mistura. Ao mesmo tempo que tem esse acabamento muito bem feitinho aqui, ó, você tem um piso muito rústico, né? E aqui a massa que eles usavam, que é parecido, chega a ser parecido no toque com cimento, mas isso aqui é um barro, é um tipo de argila, uma mistura feita com barro, que dá essa consistência. Uma construção extremamente interessante. Bora ver mais. Seu? É o meu avô. Seu avô. Viu? Seu Eloy Bezerra. Então, ele era uma pessoa, né? Ele era bem respeitado, né? Político, velho. Sim, outra coisa que ele foi subprefeito, Sim. porque na época tinha, né, aquela que era subprefeito. Não tinha naquela, ó.
subprefeito Eloy Bezerra. Sim, Quer dizer, ele foi uma pessoa, né, influenciador sim, e sim, respeitado. sim. E pronto. Então aqui, sim, aí se tratando do café na época, muitos partidos de café. Muitos. Partidos, quer dizer, tá, mas vamos. Não, eu Era quero sentar. muitos partidos de café e na época, eram as senhoras que iam colher o café. Sim, Cada senhora tinha o partido para poder, era no fim uma da atividade das tarde, mulheres. não era uma atividade das mulheres. Por sinal, ele tinha as cadernetas onde ele anotava, ó, quantas Ah, cuias eram catadas. Tá vendo, ó? Maria, até para pagar o Emília, povo, né? até para pagar o povo, ó, Luzia, tá vendo? Então eram as mulheres que tinham essa atividade da colheita. Acabava sendo uma E renda era para na mulheres também, cuia, né? era a cuia. Por Porque, cuia, né? então, porque a unidade de medida, né, desde com o passar do tempo foi, hoje é digital. Então, Matuta, aí, sim, ele foi uma pessoa influenciadora mesmo. Ele era o quê? Existia o papel de apaziguador e liderança. Ele era líder e pacificador, E construiu essa né? casa e toda Pronto. essa estrutura. Para poder vocês irem Aqui ele não olhando. pegou, ele não comprou já pronta a casa, não. Ele Não, já não, ele construiu. construiu. Aqui, ó, tem duas coisas interessantes que é, primeiro, a gente tem uma cuia. A cuia era uma unidade de medida, né, nesse período. Então, você, para tirar café, açúcar, farinha, você tudo usava uma cuia como essa. É uma tradição indígena que os colonizadores pegaram e usavam na sua rotina como utensílio. E aqui, esse baúzão que era usado para armazenar coisas, né? Podia ser usado para guardar roupa, podia ser usado para guardar objetos ou até mesmo alimento numa cozinha. Esse daqui era um tipo de baú que era usado principalmente para quando você ia viajar, transportar coisas de um lugar para outro. Então você levava aqui roupa, levava o que fosse necessário. Mas você podia facilmente colocá-lo no animal e fazer o transporte. Quero chamar a atenção para essa cadeira que tem um revestimento em couro. O couro foi um elemento altamente usado. Antes de existir plástico, existir os sintéticos, praticamente tudo era usado, era feito de couro, tanto para movimentar a indústria, correias, esse tipo de coisa, como no dia a dia, na rotina, porque ele dá um conforto maior, né? Você vê que essa cadeira aqui, você senta, ela tem toda a resistência do couro, mas ela fica fofinha, macia. Então, muitos móveis eram usados com acabamento, com detalhes feitos em couro. Isso não é de luxo, não. Couro de luxo é hoje em dia, mas nesse tempo era utilidade mesmo. Quero chamar a atenção para essa cama. Primeiro, o fato de que é uma cama estreita, né? As pessoas mais antigas, elas não tinham muita preocupação com conforto como existe hoje. Hoje tudo é feito em torno de conforto. As pessoas mais antigas, elas não tinham tanta preocupação, elas queriam pragmatismo, a praticidade das coisas. Você vê que aqui tem uma cama que não é uma cama larga, a cama é difícil duas pessoas até se mexer aqui, mas o acabamento dela aqui é feito com correias de couro, ó. Então você coloca um colchão, mesmo que seja um colchão de capim, mas vai ficar macio, porque o couro dá essa maciez, essa flexibilidade, né? Aqui o clássico pinico, né? Que ninguém, quando você acordava de noite, não ia para fora, né? Isso podia ser até perigoso, mas aqui você fazia sua necessidade. Aqui era o quarto do casal. Ele também era ferreiro, então ele desenvolvia as próprias fechaduras, fazia as próprias chaves. Muito criativo o desenvolvedor de toda essa estrutura aqui de engenho de fazenda de café, chamado de Pailó. Aqui tem dinheiro, ó. O pessoal guardou, eles estão preparando toda a exposição aqui, então aqui tem cédulas de várias épocas. Algumas são bem antigas, essas daqui não são tanto, mas tem umas aqui que são muito antigas. Quero mostrar essas daqui, ó. Olha só. São bastante antigas essas cédulas. Aqui, Estados Unidos do Brasil. É bem remoto.
Muito interessante, tudo guardado. Quem visita pode ter acesso a tudo isso. Esse lugar aqui é onde era armazenado o café. É engraçado que você, 100 anos depois, ainda tem um cheirinho de café aqui dentro. Então aqui o café era colocado em grãos, porque como o café era, nesse tempo o café já era caro, né? Então era usado como uma espécie de poupança. Eles iam colhendo, armazenando, e ao mesmo tempo a fazenda estava ativa em cultivando mandioca, cana de açúcar, vendendo rapadura para dar aquele giro, e o café ia sendo juntado e depois vendido, que era o que fazia a prosperidade, fez a prosperidade de toda essa região. Então o café era armazenado aqui. E engraçado que até hoje tem um cheirinho de café aqui. Aqui tem um sótão, também servia como local de armazenamento. Aqui tem uma coisa interessante que é a marca do fabricante da rapadura, né? O engenho tinha sua marquinha aqui, ó. E aí a rapadura é colocada mole, né? Então quando ela já sai com o logotipo impresso. Olha o morcego na área. Vamos embora. Olha essa cozinha típica de um século atrás. Como era uma fazenda de café, aqui você podia torrar o café, né? O café estava no fogo e aqui ficava girando para ele não grudar, né? Fica girando e fazendo a torra. E aí depois de pronto, ó a besteirinha para passar o café, né? Isso aqui também se chama giral. Aqui se pendurava carnes, se fazia uma espécie de armazenamento, uma espécie de dispensa dessas cozinhas mais antigas, né? Você deixava as carnes penduradas aqui, defumadas, geralmente com a própria fumaça da cozinha, guardava queijo, guardava rapadura e outros mantimentos. Aqui é mais uma dispensa da casa com o detalhe para cuias de tamanhos diferentes, né? Essa cuia aqui, por exemplo, ela levou bastante fogo, ó, pegou muita coisa quente, talvez melaço, né? E ela tá toda estourada aqui, foi muito usada. Aqui, ó, mais um instrumento para mexer melaço, mexer caldo de rapadura, caldo de cana, né? A cuia, muito utilizada mesmo aí no início do século XX. E aqui na Serra da Baixa Verde, a terra é muito fértil, mas para cultivar essa terra é preciso extrair as pedras, porque a serra é quase toda coberta de pedras, né? Então o pessoal começou a dar um uso muito interessante, que é para fazer pisos, para forrar o chão e evitar a lama, né? Porque em períodos de chuva isso aqui fica uma terra, um barro muito mole, né? Então se usa para isso, para forrar, fazer estradas, fazer muros de divisões de propriedades e até construir casas também. As casas no passado, muitas delas foram construídas em pedra. Aqui tem um exemplar, ó. Uma parte dessa construção foi feita com pedras. Então aqui foi feito um verdadeiro complexo, totalmente conectado e totalmente utilitário, né? A casa grande, aqui tem algumas casas de apoio. Aqui a gente tinha o engenho, onde era feito todo o processo de moagem, de rapadura. Ali tem uma parte de oficina, onde era feito a parte de ferragem, trabalho de ferreiro, e tudo isso conectado de uma maneira muito prática, muito pragmática, para que o dia a dia fosse um trabalho bem fluido. Dá para imaginar pessoas andando por aqui, aquela correria, a fazenda bem ativa, porque essa foi uma fazenda bastante produtiva e o seu proprietário era uma figura muito criativa e empreendedora. Aqui a gente já vê uma mistura da tecnologia com a rusticidade, né? Aqui uma máquina de descaroçar café. Isso aqui era usado para peneirar, né? Peneirar o café, fazer uma separação. E a balança de pesagens, né? Que se coloca o peso, né? Que tem pesos de vários, cada um desse aqui tem uma medida, né? Então, você coloca a saca aqui e aí você obtém através desse instrumento o detalhamento da medida e tá pesado. Bora! Você pode não achar essa estrutura muito grande hoje em dia, mas no passado isso aqui era uma baita indústria. O melaço vinha lá de cima, aliás, o caldo
da cana vinha lá de cima. Isso aqui se chama paró, era armazenado aqui e depois ele partia encanado, né? Ele vinha para cozinhar, fazendo os processos de cozimento aqui, até chegar ao melaço e dar o ponto da rapadura nesses tanques aqui. Então, era um engenho bastante grande para os padrões da época e que envolvia já muitas estruturas em ferro, uma mistura de tecnologia e rusticidade. Uma fazenda muito ativa, muito legal de se conhecer, gostei. Esse é um cafezal aqui no alto da Serra da Baixa Verde, município de Triunfo. Eu achei essa plantação aqui e a gente vai entender cada um dos detalhes que fazem um café ser um café de alta qualidade para um café de baixa qualidade, que muitos desses cafés de baixa qualidade é o que a gente compra no supermercado hoje e por isso não tem mais aquele cheiro, aquele gosto que fez o brasileiro se apaixonar por café e ter o café como uma das bebidas mais importantes, né? Vamos entender desde a planta até o grão, a torra e terminar bebendo um cafezinho do bom e levar para casa também, né? Tem que ser, bora! Isso aqui, minha gente, é o café que foi colhido fruto ainda, né? O que vai fazer a diferença para a qualidade final do café é o nível de amadurecimento. Tem que colher um café e colocar para produção um café bem maduro. O café comercial muitas vezes ele é muito misturado, né? E aí por isso afeta o sabor dele. Mas esse fato de fazer uma seleção do café que vai ser colhido é muito importante para a qualidade. Depois ele fica assim, ó. Depois que é retirado o caroço, né, a semente do café, porque aqui é o fruto, aqui já a semente. E aqui ele torrado, você vê que a torra ele não queima. Tem alguns grãos aqui, por exemplo, que estão mais queimados. O café comercial geralmente ele fica todo queimado assim, mas não é o certo, porque isso afeta o sabor do café. O certo é ele ficar meio amarronzadinho assim, ó, parece chocolate. E aqui o café já moído. O cheiro é fantástico. Dá vontade de você ficar cheirando. E aqui, aqui já tem um, né, Paulo? Aqui já tem um verdinho, olha como ele é. Já estão bem desenvolvidos. Aqui tem ele em vários níveis, ó, pequenininho, maiorzinho. Aqui tem várias né? fases fenológicas que chamam. Tem ele querendo emitir flor, tem o café, o chumbinho, e ele já tem o grão já quase granado, que a gente fala que é quando tem a formação da semente dentro, que é o grão. Sim, quase no tamanho da colheita. Isso. Agora, aqui é plantado embaixo de árvores, né? Isso não Isso. afeta, ele não morre porque está embaixo da sombra, não, Paulo? Não, porque o café, desde da origem do café, ele é uma planta naturalmente de subbosque, ou seja, ele é uma planta que tolera meio sombreamento. Sim. Nem sombreamento demais, e ele também se adapta para o sol, mas ele se adapta à meia sombra que a gente propõe aqui ele com essa mata de árvores nativas, né? Termina sendo bom para ele. Aqui a gente tem essa baraúna aqui mesmo, essas baraúnas aqui, tem umas aqui que chega perto de 200 anos, né? Vocês estão preservando. Isso. Essa aqui é a herança do meu avô, essas árvores, que ele sempre teve essa consciência de preservar as árvores mais antigas, principalmente. E eu, como sucessão dele, a gente preza por deixar, continuar o legado dele e, além de tudo, preservar a natureza. Tá enchendo agora para poder fazer o plantio, né, para a safra do ano que vem. Aí a gente enche o saquinho com substrato, coloca a semente e depois a gente irriga e cobre ela com um saco de estopa. Aí essa cobertura de saco de estopa é para poder manter a umidade do substrato por mais tempo. Aí quando o café, que eu vou mostrar para vocês, ele começa a germinar, a gente tira esse saco de estopa e aí ele vai começar a se desenvolver. Isso aqui é o que eles chamam de palito de fósforo. Ele emite a primeira plântula, aí depois ela começa a emitir essas primeiras folhas, que chamam folha de orelha de onça, que é as folhas cotiledonares, que é a folha a primeira folha que ela nasce. E à medida que ela vai se desenvolvendo, ela chega e emite as folhas verdadeiras, que é essas primeiras folhinhas aqui, que é a gente mais característica do café. E da semeadura até ela chegar no ponto final de plantio é em torno de 6, 7 meses. E aí ela está pronta para plantar? Não, ela está pronta aqui, desse tamanho.
É, aqui. Esse tamanho aqui, ela é considerada pronta para ir para o campo. Aí, eu posso plantar essa aqui? Para Pode. ficar de lembrança? Pode sim. Ah, pois bora plantar. Bora. Pronto, eu vou cavar aqui para você plantar, viu? Não, peraí. Deixa eu cavar. Acaba ter que fazer o negócio, o serviço bem feito, né? É como os políticos que vão fazer somente. Só a simbologia botar, não, né? botar a plantinha, não. Vou plantar tem que fazer o mesmo. processo todo, né? Fazer direitinho. Eu fofo com a alavanca, tiro com essa. Com essa terra, tiradeira de terra. Eu cavo quanto? Uns 30 centímetros? Mais ou menos um palmo, assim, uns 20 centímetros. Certo, pronto. Ah, pois bora. Tem que fazer o serviço que preste. Agora eu acabo cavando um incêndio desse aqui. É um crossfit, né não? É, com certeza. Precisa pagar a academia não, precisa, Paulo? Precisa não. Aqui a academia rural é pesada já. E o solo daqui, ele não é duro não, né, Paulo? É um solo... Não é tão compacto. Aqui, eu já cheguei bem uns 25. Quase na medida já, né? Pronto, agora tem que tirar um pouquinho da terra. Ei, eu tô aprovado ou não na cavação? Com certeza. Cavação de buraco. Que eu vou, ó. Eita. Aí eu falhei. Que coisa a mais, né? Ei. Aê, moleque. Rapaz, tu acha que dá pra eu botar uma rocinha de café aqui em Triunfo? Dá, com certeza. Tu me ajuda a... Ajudo, com toda a assessoria, pode deixar. Tu dá uns grãozinhos de café, me empresta essa alavanca. É. E... Rapaz, vai ser um futuro cafeicultor de Triunfo. Deus quiser, viu? Ei, aqui já dá, Paulo? Já sim. Foi bora plantar, né? Pronto. Meio mal feito, mas... Não, tá bom tudo. Tá bonzinho, tá não? Tá bom redondinho o buraco. Deixa eu pegar aqui. Aí aqui tem um segredo. Você vai pegar uma faca. Peixeirinho. Sim, aí você vai cortar mais ou menos um dedo de distância daqui. Por quê? A raiz principal do café, ela segue para baixo. Certo. Se você não cortar e ela enovelar aqui, ela ficar torta, a planta de café não se desenvolve. Sim, fica aí pequena. Por isso que é indicado a gente cortar. Aí você vai fazer esse processo de cortar, o saquinho pode cortar sem dó. Ela encriquia, né? Aqui tá bom? Isso, pode cortar. Faquinha cortadeira da gota. Porque aí agora você vai colocar o saquinho dentro. Certo. Aí você só puxa agora ele. Puxa assim? Assim, ó. Sim. Pode puxar, que ele tá solto embaixo. Aí você vai tentar soltar ele. Ah, rapaz, eu pensava que ficava com uma... Um saquinho não. É um ignorante. É um jumento meu, eu pensava que ficava com plástico. A terra que você tirou, você coloca. Vamos lá. Ô, terra boa, terra fértil, que já deu de comer a muita gente. Pois sim. Isso aqui é bênção de Deus, olha. É o solo da Baixa Verde, da Serra da Baixa Verde. Aqui desde os povos indígenas, desde os índios Cariri, que isso aqui alimenta a gente nessa serra. Tá aqui o meu pé de café. Daqui a 2 anos, agora é só vir e pegar seu café. De graça, não vou pagar não. Desse daqui eu não vou pagar não. De graça não, você teve o trabalho de plantar, agora o café é seu. É meu e tu ainda vai me pagar. Ei, bora simbora! E uma riqueza daqui da Baixa Verde, né? Aqui, ó. Isso aqui, minha gente, água mineral. Você pode beber tranquilo. Água boa, bem docinha, né? É 1000 metros de altitude, mas tem água em abundância, né? Não tem água tanto em abundância, mas tem água de qualidade. De qualidade. Não tem o problema de salinidade que ocorre geralmente aqui no semiárido, né? Que tem problema com água salobra. Lembrando que a gente está no meio do sertão do Pajeú e você achar uma água de subsolo doce desse jeito é uma raridade. Aqui na Baixa Verde, graças a Deus, primeiramente, tem. Você bebe assim, ó. Oh, maravilha. Isso aqui é um Jeep Willys 53. É um dos primeiros exemplares que chegaram aqui pelo Nordeste. Isso aqui vinha ainda dos Estados Unidos. Vinha em navio, desmontado, montava aqui no Brasil. É um transporte que é muito importante na história do interior do Nordeste, porque quem podia ter um carro, o carro era esse. Especialmente numa região de serra como essa, só quem subia, só quem se movimentava, era num carro assim. Tu imagina que era um tempo que não existia asfalto, não existia nada de calçamento. Então, esse carrinho aqui fez o movimento acontecer.
Agora isso aqui aguenta pau, viu? Pode botar por cima de pau e pedra. Arretado ou não? E chegou a hora de experimentar. Ai, quentinho todo. Para saber se o café é bom mesmo, né? Depois de ver a plantação, de ver como o grão é retirado, como cresce, como é cuidado, tudo, tá aqui o produto final. Cheiroso, vamos ver se é. Cheirinho bom, né? Aquele cheirinho de café. Isso quando tá fazendo é uma maravilha, né? E aí tá certo, minha gente. Um café sem aquele ranço, né? Café com gosto de café. Maravilha. Bora? Pronto, e agora para viagem valer a pena, né? Vou rodar uns quase 800 quilômetros, mas vou levar um café que preste para tomar, para na hora que for fazer sentir aquele cheirinho e tomar um café de primeira. Deixei meu pezinho plantado aí, quando for daqui a 2 anos eu volto para colher, moer e fazer o meu próprio pacote. Bora embora tomar café aí, viva o triunfo e viva o povo de Triunfo, graças a Deus.